Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Em 19 de maio de 1971, um fazendeiro de pêssegos que morava perto de Yuba City, Califórnia, notou um buraco suspeito recém-cavado em um de seus pomares. Mais tarde naquele dia, ele notou que alguém o havia preenchido, e quando a polícia chegou, eles descobriram o cadáver de um homem enterrado no buraco com a cabeça aberta. Além do mais, eles encontraram várias outras sepulturas recém-cavadas espalhadas pelos pomares. No total, foram descobertos 25 cadáveres. Não foi difícil para os investigadores vincular as vítimas a um único homem, Juan Corona. Seu nome estava em recibos de lojas e recibos de depósitos encontrados em várias das sepulturas. Em sua casa, a polícia encontrou um facão ensanguentado e um livro com os nomes de algumas das vítimas. Todos eles eram trabalhadores migrantes contratados por Corona. Ele manteve sua inocência por anos, apesar de ter sido condenado 2 vezes até uma audiência de liberdade condicional em dezembro de 2011, onde admitiu, pela primeira vez publicamente, que havia de fato assassinado 25 trabalhadores migrantes no início dos anos 1970. Corona era um homem trabalhador, com esposa e 4 filhas. Parecia, a princípio, improvável ser um assassino. Mas à medida que mais informações sobre o prolífico serial killer vieram à tona, sua história de doença mental e temperamento explosivo revelou sua verdadeira natureza sombria. Juan Vallejo Corona nasceu em 7 de fevereiro de 1934 em Autlán, Jalisco, México. Aos 16 anos, ele cruzou a fronteira para os Estados Unidos, trabalhando como operário no Vale Imperial, na Califórnia, por 3 meses colhendo cenouras e melões. Então, ele seguiu para o norte, para o Vale do Sacramento. Em 1944, seu meio-irmão, Natividade Corona, imigrou para Marysville, Califórnia, e por sugestão dele, Juan acabou se mudando para Yuba City, do outro lado do rio de Marysville, em 1953. Lá, ele trabalhou em um rancho e conheceu a sua primeira esposa, Gabriela Remochilo. Em 1955, uma enchente varreu o condado de Sutter e matou dezenas de pessoas. Juan Corona se convenceu de que estava perpetuamente cercado pelos fantasmas daqueles que morreram na enchente. Além do mais, a família de Corona relataria mais tarde que ele tinha um temperamento violento, tanto que às vezes eles tinham que amarrá-lo em cordas para dominá-lo. Em 1956, seu irmão o internou em um hospital psiquiátrico, onde ele foi diagnosticado com reação esquizofrênica, um tipo paranoico.
Ele recebeu 23 tratamentos de eletrochoque para sua doença mental. 3 meses depois, os médicos proclamaram que ele havia se recuperado e o liberaram. Corona foi deportado para o México, mas rapidamente voltou para a Califórnia com um cartão verde, pronto para começar de novo. Ele era considerado um trabalhador esforçado e, eventualmente, passou de trabalhador agrícola a empreiteiro. Seu primeiro casamento havia terminado, mas em 1960 ele se casou com a sua segunda esposa, Glória, com quem teria 4 filhas. Além de seu temperamento explosivo e episódios esquizofrênicos ocasionais, a vida de Corona parecia relativamente estável. Não durou muito, no entanto. Em março de 1970, Juan Corona foi novamente hospitalizado por esquizofrenia e seu negócio estava sofrendo devido ao aumento da mecanização agrícola. Em 1971, a polícia encontraria 25 corpos mutilados, enterrados em buracos em todo o vale. Todas as evidências levavam a Juan Corona. Ele foi contratado por fazendeiros locais para encontrar trabalhadores, mas em vez disso, ele se viu vítima. Entre fevereiro e maio de 1971, Corona contratou e depois assassinou uma série de trabalhadores migrantes sem vínculos com a área. A maioria deles eram de frutas, que viviam em Skid Row e Marshville, homens que seguiam as colheitas de pomar para encontrar trabalho. Os crimes de Corona foram finalmente revelados em 19 de maio de 1971, quando o fazendeiro notou um buraco recém-cavado em um de seus pomares de pêssego. Suspeitando que alguém estava jogando lixo lá, o fazendeiro chamou a polícia, que rapidamente descobriu que o buraco estava sendo usado como uma cova rasa e tosca. O corpo exumado foi posteriormente identificado como Kenneth Whitaker, um homem desabrigado de 40 anos. Logo, a polícia descobriu ainda mais covas rasas espalhadas pelos pomares, inclusive no rancho vizinho Sullivan, onde Corona abrigava alguns dos trabalhadores que contratou. Ao longo de várias semanas, os investigadores descobriram 25 corpos, a maioria grosseiramente cortados com um facão. Todos, exceto um, sofreram ferimentos graves na cabeça. Alguns deles tinham facadas, além de cortes em seus corpos. Apesar de uma riqueza de evidências, no entanto, o julgamento de Corona foi embaraçosamente confuso. O primeiro julgamento de Juan começou em setembro de 1972, com uma impressionante falta de decoro. Uma de suas irmãs bloqueou a estrada do tribunal deitando-se em frente a ela. Foi presa mais tarde. Tanto a defesa quanto a acusação cometeram uma série de erros embaraçosos. A acusação, por exemplo, extraviou e manipulou mal as evidências. Os testes forenses foram adiados. A defesa, por sua vez, chocou os membros do júri ao se recusar a apresentar evidências psiquiátricas em nome de Corona. Seu advogado optou por não fazer com que Corona se declarasse inocente por motivo de insanidade. O julgamento terminou com sua condenação em janeiro de 1973. Ele foi condenado a 25 penas de prisão perpétua consecutivas. A pena de morte da Califórnia havia sido abolida apenas alguns meses antes. Pouco depois de sua prisão, Corona foi esfaqueado 32 vezes e perdeu um olho em um ataque de outro preso, e sua esposa se divorciou dele. 5 anos depois, no entanto, um tribunal de apelação anulou a condenação, dizendo que o advogado de defesa de Corona havia lançado uma defesa ridícula e não convocou testemunhas de refutação para contrariar as 119 testemunhas da acusação. Um segundo julgamento para o assassino começou em 1982, durante o qual sua defesa mais uma vez surpreendeu o júri a oferecer uma história alternativa por trás dos terríveis assassinatos. Desta vez, eles tentaram colocar a culpa no falecido meio-irmão de Corona, Natividade, a quem a defesa se referiu como um homossexual agressivo. Natividade foi alimentada por uma raiva maníaca, afirmaram, resultante da frustração de uma sexualidade mórbida. Juan Corona, no entanto, também depôs e negou qualquer envolvimento nos assassinatos. O júri não comprou esse novo argumento e, mais uma vez, o considerou culpado de todas as acusações. Em janeiro de 2011, Corona finalmente admitiu publicamente os assassinatos. Ele descreveu suas vítimas como bêbadas e que estavam invadindo os pomares. Juan Corona
Morreu na prisão em 4 de março de 2019, por causas naturais. Ele tinha 85 anos.